Tô chegando na sua casa com mais um Juntos na Cozinha. Vem comigo aprender mais dicas e receitas incríveis. E hoje eu separei duas receitas italianas pra gente preparar um almoço ou um jantar em família, assim ó, daqueles divinos, viu? Hoje a gente vai fazer aqui um espaguete à carbonara que leva ovos, bacon e bastante queijo do jeito que a gente gosta. E para equilibrar o cardápio, a gente vai fazer também uma salada panzanella, que é uma salada italiana ali que leva um pouco de pão, pepino, tomate, deliciosa, perfeita para servir aqui com a nossa massa. Aquela refeição completa, cheia de sabor, né, gente? Do jeito que a gente gosta. Então vem aqui, ó, vem aprender comigo. Eu vou começar pela salada, porque a massa, esse carbonara, ele precisa ser servido imediatamente depois que a gente prepara. E eu vou te explicar por quê. Aqui a nossa salada, ela pode ser feita com antecedência e aí a gente deixa ela ali na geladeira, resfriando, para ela ficar bem fresquinha pra gente servir com essa massa. E essa é aquele macarrão, gente, que leva pouquíssimos ingredientes, que eu sei que vocês vão adorar, mas tem dica, precisa prestar atenção em algumas técnicas aqui. A salada é super fácil, eu tenho certeza que você vai colocar aqui no seu cardápio, aí para sua família. Tenho certeza que em várias outras refeições, não só junto aqui com a nossa massa carbonara. Olha só, vou começar aqui pelo pão. Eu gosto de usar um pão que tem a casca um pouquinho mais dura, tipo essas bisnagas italianas, sabe? Você pode usar também um pão francês se você não tiver acesso a esse tipo de pão. A baguete também fica ótima pra gente fazer aqui. E a gente vai cortar em cubinhos. A ideia vai ser a gente cortar tanto o pão, quanto o tomate, quanto o pepino, mais ou menos ali do mesmo tamanho. Mas você pode usar também aquele pão que você tiver em casa. Se tiver, inclusive, só aquele pão de forma, pode fazer aqui também. Combinado? Não deixa de fazer essa receita se você não tiver. Ela vai dar uma ideia, gente. Você fala assim, pão na salada, Raquel? Como assim? Ele dá uma ideia de crouton, sabe? Você já ouviu falar aí em crouton? É isso aqui, mas ele vai ficar um pouco mais úmido, adicionando aqui uma textura gostosa que envolve a boca toda enquanto a gente come. Deixa ali antes da gente começar a cortar, o seu forno já pré-aquecendo a 200 graus, para ele ficar, porque a gente quer dar uma crocância para esse pão aqui. Ó, vou pegar então, a gente vai cortar aqui primeiro em fatias, não muito fino, porque a gente quer cortar ele mais ou menos ali nos 2 centímetros, os cubos. E se você estiver usando aqui um pão que não é desse tamanho, não importa com o tamanho, tenta pensar aqui mais ou menos numa proporção de igual. A mesma coisa que a gente está usando de volume de pão, a gente usa de tomate, a gente usa aqui também do pepino. Olha só. Pão picadinho, agora a gente coloca aqui numa assadeira. Vou colocar aqui na frente, ó. E nem precisa preocupar aqui não, só para empilhar mesmo, pra gente dar uma leve crocância nele. Raquel, tô sem tempo. Pode fazer sem fazer esse passo aqui de assar o pão? Pode, não tem problema, tá? A gente vai colocar aqui só um pouquinho de azeite. Já vou aproveitar e pegar meu sal e pimenta do reino, vocês sabem que não pode faltar, porque a gente já vai dando uma temperadinha aqui. Só rega aqui com um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. E aqui a gente leva para assar só o tempo que a gente vai gastar aqui para picar os outros ingredientes. E te lembro uma coisa, se você tiver aí em casa com um pãozinho que já está aí há mais tempo, você pode usar ele também. Se você quiser fazer o seu próprio pão, a gente já ensinou várias opções aqui no Juntos na Cozinha. Por exemplo, a focaccia fica deliciosa aqui também, viu? Então pode usar o seu pão caseiro. E aqui agora é só a gente picar, então,
o nosso tomate e o pepino. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, que ficou com um pouquinho aqui de farelo de pão. Esse aqui é a melhor farinha de rosca que tem na vida, viu, gente? Então, às vezes não desperdiça, só guarda aqui e vai juntando quando você vai pegando. Dá pra fazer farofa, já te ensinei a fazer farofa dessas casquinhas de pão por aqui também. Tomate, estou usando tomate italiano, você pode usar aquele tomate cerejinha também se você quiser, fica delicioso por aqui. Eu estou usando esse aqui porque eu achei que era mais fácil da gente usar aqui, achar mais fácil aí perto de casa. A ideia é que ele esteja maduro, mas ele não pode estar tão molinho. Aí deixa aquele molinho pra gente fazer massa, molho pras massas, sabe? Pra fazer aquele belo molho de tomate que fica muito gostoso. Esse aqui tem que estar um pouco mais firme. Vou cortar então mais ou menos do mesmo tamanho que eu cortei o pão, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui, ó, um cubinho de uns 2 centímetros. É interessante pra gente ter a textura que a gente quer aqui. Tô usando para aquela bisnaga de pão aqui, 3 tomates italianos. E aqui, com casca, com semente, com tudo, eu só tiro essencialmente aquele olhinho do tomate, que é aquela parte onde fica o cabinho dele. E isso aqui, deixa aqui do lado. Junta todo mundo aqui e não foge não. E já vou começar a colocar aqui na nossa tigela, pra gente começar a temperar. Essa salada, gente, ela é maravilhosa. Eu sou, assim, fãzaça. Essa salada, ela nasceu lá na Toscana. É uma salada super fresca, fácil de fazer, com ingredientes que a gente tem aqui sempre à mão. Tô usando aqui o pepino, aquele japonês, que é esse mais comprido, um pouco diferente daquele nosso pepino caipira. Por que eu gosto de usar ele aqui nessa salada? O que acontece? Ele é um pepino que ele tem menos semente, ou seja, ele tem menos água do que o caipira. Mas você pode usar o outro também. Você acha com facilidade hoje ele aqui no Brasil, mesmo com esse nome de japonês. É uma das nossas vantagens de ter uma colônia japonesa muito grande aqui no Brasil, é de ter esse tipo de ingrediente. E aqui a gente vai cortar ele em rodelas. Queria te mostrar que a semente dele tem bem menos semente do que o nosso caipira. E ele é mais crocante um pouco. Mas pode usar o outro também, não tem problema. Se você acha às vezes que o pepino é indigesto para você, te recomendo tirar parcialmente a casca. Deixa a casca também, porque a casca também ela é mais saborosa, tem bastante nutriente. Te recomendo fazer isso, mas se você tem algum problema com a digestão, pega o descascador de legumes, faz algumas tiras aqui com ele, tirando um pouquinho, também ajuda. Aqui a ideia é a gente manter mais ou menos do mesmo tamanho, então por isso que eu estou cortando em rodela. Se você estiver usando aquele tomate cereja, que é um pouco menor, corta ele no meio e aí o pepino também você corta ele meia lua para ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Já vou colocar essas 2 fatias aqui e agora é só picar o pepino. Aqui também, pepino para dentro da nossa tigela. Olha só como é que vai ficando colorida essa nossa salada. Aqui também a gente vai colocar cebola roxa. Cebola roxa aqui que eu peguei e cortei ela no meio, depois eu tirei fatias bem fininhas. Eu gosto de passar a cebola roxa depois que a gente pica, rapidamente ali por uma água gelada. Dessa forma ela vai ficar mais crocante e vai perder o excesso de acidez, que muitas vezes o pessoal fala, ah, mas eu não como a cebola crua ali na salada, e é passando na água que a gente tira aquele excesso de acidez para deixar só um sabor, um picantezinho aqui para nossa saladinha, viu? Essa base aqui de cebola roxa, tomate e o pepino, ela é a base de algumas outras saladas ali na Europa. Tem uma salada grega maravilhosa que seria basicamente só colocar um queijinho picado aqui. Eles usam um queijo feta, que é um queijo de cabra, mas se você colocar aqui também picadinho um queijo no lugar do pão que a gente está colocando aqui, fica uma salada grega maravilhosa. Pode usar aquele queijinho fresco Minas.
delicioso, viu? Vai te surpreender. Agora a gente já pega aqui, já dá uma misturadinha. Só tô dando um pouquinho de tempo ali pro pão terminar de dar uma douradinha. E enquanto isso, vou colocar algumas folhinhas de manjericão. Eu não gosto de cortar ela nesse caso aqui, com a faca. Eu gosto de pegar as folhinhas e rasgar, porque a ideia é que elas fiquem um pouco mais rústicas, sabe? Para realmente a gente pegar alguns pedacinhos dela. Eu quero que ela pareça aqui na salada, para ela dar um frescor gostoso. Raquel, não tenho manjericão hoje, mas eu tenho salsinha aqui na minha casa. Pode usar? Pode também. Eu gosto do manjericão aqui porque o cheirinho de manjericão já lembra a Itália, gente. É muito bom. E aqui eu vou colocar o quê? Umas 20 folhinhas, 15 folhinhas de manjericão, um raminho, o quanto você quiser, só dando frescor. Se quiser, às vezes, pegar e colocar um pouquinho de hortelã aqui, um pouco de salsinha, misturar, fazer um mix de ervas, pode também. Ó, delícia. Aqui pra mim já tá bom. Para dar um pouquinho de picância a mais aqui na nossa salada, eu vou colocar também um alho bem picadinho. Pode ser meio alho se o seu alho tiver muito grande. Se ele tiver pequenininho, é só para dar um saborzinho aqui. A gente tempera com vinagre de vinho branco ou de vinho tinto. Se você quiser também, pode ser o vinagre balsâmico. Se você preferir também, pode ser um pouquinho de limão. E lógico, bastante azeite. Delícia. Vou colocar o sal aqui também, mas primeiro vou resgatar o nosso pão aqui. Viu como é que foi rápido? A gente está fazendo junto. Olha só, ele perde um pouquinho do excesso de umidade e aqui ele dá uma crocância extra, que vai ficar deliciosa aqui na nossa saladinha. Pode colocar todo mundo junto aqui. E olha só como é que fica bonito, enche os olhos, né, gente? Já tô com água na boca, viu? Pra mim, uma saladona dessa aqui já é maravilhosa por si só. Vou deixar pra colocar esse restinho de pão aqui no final, porque senão não vai caber aqui na nossa tigela. E vou aproveitar aqui já para colocar um pouquinho de sal. Ó, nossa, tá lindo. Agora é só colocar numa saladeira bem bonita, que a gente já tá pronto para fazer o nosso espaguete carbonara. Vou finalizar só com um pouquinho aqui de pimenta do reino. Não vou nem colocar na geladeira porque o nosso espaguete carbonara é bem rápido. Mas eu vou voltar no segundo bloco para a gente fazer junto essa delícia. Gente, esse macarrão é espetacular. Você precisa ter essa receita aí no seu caderninho. Não sai daí, eu volto já. Voltamos aqui com Juntos na Cozinha. Hoje a gente está fazendo uma viagem para a Itália. A gente trouxe duas receitas para fazer aquele almoço ou jantar gostoso com a família. Hoje a gente está fazendo uma salada de pão italiana que se chama panzanella, que leva tomate, pepino, cebola roxa e um pão bem gostoso. E também o carbonara, que é um prato, um macarrão, uma massa que é deliciosa, leva pouquíssimos ingredientes, bacon, queijo e também ovos, que fica muito gostosa, mas tem um pouquinho de técnica e é o que a gente vai fazer aqui agora. Vou colocar então aqui, a panela já tá com a água fervendo. Geralmente, para deixar a água fervendo, eu pego e deixo ela com a tampa. Depois que ela pega a fervura, eu já tiro aqui e tempero com sal.
E de novo, gente, não precisa colocar nenhum tipo de gordura aqui nessa água, não precisa colocar azeite, não precisa colocar óleo, porque quando a gente faz isso, o óleo ele fica ali em volta do macarrão depois que ele cozinha e não deixa o molho juntar ali, ó, dar uma abraçadinha, então o molho escorre, não fica com aquela massa suculenta. E aqui vou colocar o nosso espaguete para cozinhar. Olha, não precisa quebrar. Mas aí como é que vai fazer, Raquel? Ficou metade do macarrão para cima. Como é que a gente faz aqui esse espaguete? Espera aqui um minutinho, ele vai amolecer embaixo e aí sim a gente pega e vai mexendo aqui com um garfo para pegar e colocar essa massinha, fazer ela caber toda aqui. Se você for na Itália e quebrar o macarrão no meio, acho que os italianos têm um ataque cardíaco quando o pessoal fala de fazer isso. Minha avó fazia, mas aqui só ter um pouquinho de paciência, a gente vai ter esses fios compridos do espaguete, do fettuccine, do pappardelle, qualquer massa longa que você estiver fazendo, é só pegar aqui e fazer a mesma coisa. Olha só como é que a gente pega e vai rodando, vai deixando, vai fazendo ele caber. Aqui, o que é importante? A gente pegar e deixar ele aqui na água bem fervendo e a gente nunca tampa depois, porque essa água ela vai pegando o amido daqui do macarrão e se você coloca a tampa, o que pode acontecer? Ele começar a transbordar, sair essa água da panela e a gente não quer isso. Então, para evitar aí qualquer acidente, inclusive de apagar o seu fogo e deixar o gás saindo, é importante que você não tampe a panela para ela não acontecer isso da água vazar. Só que nesse momento que eu peguei e acomodei o espaguete, ele tá aqui bem juntinho. Então daqui uns 2 minutos eu vou pegar e vou vir aqui mexer de novo com um garfo. Enquanto isso, eu já vou preparando aqui os outros ingredientes do meu carbonara. Tradicionalmente, o carbonara ele é feito com guanciale, que é uma espécie da papada do porco, que não é curado. Hoje, para ficar mais fácil para a gente fazer, muito tradicionalmente a maioria dos lugares acaba fazendo aqui com bacon, que também traz um sabor defumado delicioso aqui para o nosso carbonara. Vou colocar ele picadinho em cubos aqui na frigideira e vou deixar em fogo médio até a gordura começar a derreter e ele começar a ficar douradinho. Não vai tradicionalmente aqui cebola, mas eu gosto de uma cebolinha, traz um pouquinho mais de sabor. Tô colocando ela bem picadinha para ela sumir aqui no molho, só para você lembrar dela. Aqui também vou usar o queijo parmesão ralado. Você pode usar meia cura, gruyère. Tradicionalmente usado é um pecorino. Pecorino é tipo um queijo parmesão com um bom tempo de cura, pelo menos ali 30, 60, 90 dias, mas ele é feito de queijo de cabra, tá? Muito gostoso também, se você tiver acesso pode experimentar. Mas o parmesão hoje é o que é mais usado aqui na cozinha no nosso dia a dia. Tanto o bacon quanto o queijo parmesão. Pega um de boa qualidade que derrete aqui direitinho. E o cuidado que a gente vai ter que ter é com temperaturas. E você vai ver que eles ficam prontos exatamente ao mesmo tempo. Eu preciso de cozinhar o macarrão junto aqui com os outros ingredientes. Por isso que a gente fez ali no primeiro bloco a panzanella primeiro. Porque aqui, ó, é vapt-vupt. Vou agora mexer aqui a nossa massa. Você vê que ela já está macia, que ela já está maleável, que ela roda aqui no garfo. Isso aqui para mim também é uma das dicas para o macarrão não grudar. É de vez em quando dar uma mexidinha aqui. E o tempo de cozimento varia de acordo com cada fabricante. Eu sempre leio a embalagem, o que está escrito ali. Lembra que o fabricante da massa, quando a gente compra, ele quer que você tenha a melhor experiência. Por isso que ele te conta lá, fala, olha, para cozinhar esse espaguete você vai precisar de 9 a 11 minutos. Aqui, no caso, eu vou deixar 11 minutos essa massa cozinhando para que ela consiga pegar e tá al dente ainda, gostosa, para a gente finalizar ela aqui. E é importante, não dispense a água do cozimento, porque ela vai ser fundamental para a gente administrar aqui tudo. Vou deixar então ele aqui dourando o nosso bacon e vou fazendo uma outra parte aqui, ó. Vou pegar, tô com os ovos, a proporção que a gente usa, eu tô fazendo aqui massa para 2 pessoas, 250 gramas de massa. Você sempre vai começar com 2 gemas. 2 gemas e 2 ovos para uma pessoa,
2 gemas e 4 ovos para 2 pessoas. Se você estiver fazendo para 3 pessoas, como é que você vai fazer? 2 gemas e 6 ovos. Então sempre você vai aumentar a quantidade de ovos, mas comece com essa quantidade de 2 gemas, porque isso vai trazer uma cremosidade aqui pra gente. Vamos juntar então aqui. Eu vou pegar aqui um garfinho, porque eu preciso bater. Tinha usado o garfinho que eu tinha separado aqui. Pronto. Vou temperar um pouco com pimenta do reino. E aqui você vai ver que vai pimenta do reino. Nessa receita, essa pimenta do reino é fundamental. Então, dá-lhe pimenta do reino moída na hora. Também um pouco de sal. E aí o sal não precisa exagerar muito não, é mais a pimenta do reino, porque o sal a gente vai ter tanto aqui no bacon, que já está dourando, quanto no queijo. Então tem que tomar um cuidado com um pouquinho de sal, qualquer coisa a gente ajusta depois. Vou bater aqui, não precisa bater muito, mas a gente precisa juntar todas essas gemas com a clara. E aqui junto vou colocar também o queijo ralado. Eu prefiro já deixar ele raladinho no ralo fino, viu? E a gente vai fazer uma espécie de uma massinha aqui, ó, uma maçaroquinha com o queijo e com os ovos. E é isso aqui que é o nosso molho. O pessoal fala que essa massa carbonara, ela é consumida desde a antiga Roma, assim, lá dos impérios. Isso são alguns historiadores que colocam isso lá pra gente. E aqui, gente, olha só como é que já tá o nosso bacon, ó, já tá bem douradinho. É agora que eu já pego aqui e já coloco a cebola para dourar aqui junto, ó. Enquanto ela vai dourando, deixa eu te contar, o nome, a origem do nome carbonara vem de carbone, que significa carvão em italiano. Isso porque alguns historiadores também falam que foi, na verdade, no século XX que ele começou a surgir, porque ali logo depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, isso porque a gente tinha alguns trabalhadores que sempre acabavam recebendo um pouco de bacon, ovos, queijo e consumiam muito esse macarrão carbonara. Então, uma criação deles. Na verdade, a questão mais complicada aqui desse macarrão, dessa massa, é a gente controlar a temperatura. Porque como a gente vai colocar esses ovos aqui, se a gente colocar aqui direto, a gente vai ter um belo ovo mexido, uma bela omelete que é deliciosa. Lógico, incrível. Mas a gente quer que ele fique cremoso. E aí é que vem o pulo do gato. Aqui a minha massinha já tá maravilhosa, tá quase pronta. Baixei o fogo aqui, inclusive, pra gente esperar dar o tempo da massa. Aqui eu já tô com a minha massinha. Isso aqui é muito importante. Você tá com tudo à mão pra gente pegar e cozinhar. Vou ver o ponto aqui da minha massinha. Sempre puxo um. Já tá al dente, maravilhosa. E aqui, deixo no fogo bem baixo, aqui a temperatura da minha frigideira. E vou pegar a minha massa e vou jogar aqui dentro. Nesse momento, eu vou pegar e vou desligar também, chegar a desligar aqui a frigideira, ó. Por quê? Eu já tenho a temperatura residual aqui da frigideira, que tá com o fundo quente. Tenho a temperatura quente da minha massa, que acabou de cozinhar. E pode vir com um pouco aqui também desse cozimento, da água, não tem problema. Pode colocar aqui pra dentro. Não joga fora, deixa essa panela aqui do seu lado. Agora eu vou pegar aqui, vou envolver essa massa e vou colocar de uma vez aqui a minha misturinha de ovos com queijo. E você vai ver que o meu objetivo vai ser de não deixar os ovos encostarem no fundo da frigideira, porque se ele fizer isso, ele vai coagular, ou seja, vai cozinhar. Então, eu vou tentar ir mexendo aqui bem vigorosamente com o ovo para que ele cozinhe na temperatura que a gente está aqui do próprio macarrão e do restinho da frigideira. Esse é o segredo de um carbonara bem cremoso. E a gente vai finalizar
com um pouco aqui da água do cozimento daqui do macarrão, porque ele vai trazer a textura, a cremosidade que a gente quer. Vou mexendo aqui bem rápido. Inclusive, já vou desligar aqui a água, que eu não preciso dela fervendo mais. E olha só como é que ele fica bem cremoso. Ele termina de cozinhar aqui na temperatura do próprio macarrão. Ele fica bem cremosinho. Se ele tiver ligado ou quente demais aqui a sua frigideira, o que vai acontecer? Você vai ter um belo de um carbonara com ovo mexido. E presta atenção nessa cremosidade. É isso que a gente quer. Carbonara perfeito, às suas ordens. Bora servir pra gente experimentar? E aqui a gente monta um prato bem bonito. Eu gosto de servir o carbonara ou direto na panela, você faz uma panela boa e coloca no meio da mesa, ou então você pega e serve os pratos individuais. Para fazer esse montinho, você pega ali uma pinça de cozinha, aquelas que a gente vira a carne de vez em quando, coloca na concha, dá uma rodadinha e coloca aqui. Depois finaliza com mais um pouquinho de bacon e um pouquinho de queijo, né? Que a gente gosta do queijinho por aqui. E a saladona, coloquei numa bela saladeira. E agora é experimentar. Vou servir um pouco aqui pra mim. Gosto de colocar na cumbuquinha pra vir junto. E coloca bastante salada, porque eu sou apaixonada com isso aqui, gente. Vou começar aqui pela saladona. Não chamo nem de saladinha, porque você viu que assim... Nossa, minha boca tá cheia d'água, sério. Nossa. Gente, isso aqui é bom demais. Vocês não têm ideia, parece uma coisa tão simples, mas ela vai temperadinha assim, com esse manjericão, com um toquezinho do alho. E todos esses sabores se integram aqui, é bom demais. Nossa! Ai, agora é a hora do carbonara. Ai, gente, olha só. Que delícia! Cremosíssimo. Olha aqui. Ó, a fumacinha, vendo? Enrola aqui, aquela coisa maravilhosa. Revolve. E beleza. É um abraço. É um abraço, é um beijo, é um pedaço. Tá divino, gente. Segue esses passos que eu te ensinei. Toma cuidado com a temperatura. Coloca lá na... Desliga a frigideira na hora de você colocar o ovo. Se precisar para cozinhar um pouquinho mais o ovo, você liga ali a frigideira no baixinho, coloca, tira e tal, para ele ficar bem cremoso assim, para esse ovo não virar um ovo mexido, sabe? Olha, aos deuses da gastronomia, obrigada por essas duas receitas, porque são demais, gente. Você tem que experimentar em casa. Tenho certeza que vocês vão gostar e em casa também vão fazer um sucesso danado. É coisa boa, viu? Adoro ter a companhia de vocês, compartilhar essas dicas, essas receitas incríveis. Essa aqui, imperdível. Tem que fazer em casa e quando você fizer, pega, manda pra gente que eu quero ver como é que ficou. Se tiver qualquer dúvida, você já sabe, é só entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar, tá bom? Deixa aqui meu beijo, meu abraço apertado pra você e fico te esperando no próximo programa. Olha, com esse aqui, vou ter que finalizar com a dancinha, viu? Porque, ó...